volta com o nosso Mais Saudável e hoje, você que acabou de chegar aqui na nossa rede Século XXI, seja muito bem-vindo, porque aqui você sabe, né, que é o programa que cuida do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. E hoje nós estamos falando sobre as lesões bucais. Falamos da afta, discutimos tudo, né? Falamos dos sintomas, quem tem a predisposição, como prevenir, como tratar. E agora, presta atenção nessa foto que vai entrar na tela. Presta atenção, pode colocar. Olha só. Não vai colocar? Vai colocar. Eba, colocou! Olha essa foto. Essa foto, doutores, uma foto clássica de... herpes. Herpes, muito bem. Quem sabe, quem tem, conhece de longe e sabe o quanto de dor, o quanto de constrangimento traz a herpes. O que é a herpes? Herpes é um vírus, né? Então a gente classifica, existe uma classificação de vários tipos de herpes, desde o tipo herpes tipo 1, tipo 2, 3, 4, etc. O herpes tipo 1 é o que geralmente está associado com a lesão oral. Já o herpes tipo 2, genital. E aí a continuidade, herpes tipo 3, que é o varicela zoster, 4, herpes Epstein-Barr, etc. Isso não vem ao caso, mas assim. Então é uma lesão viral, que ela é transmitida através do contato da saliva ou de secreções contaminadas. O que é super importante na lesão herpética é a gente classificar. Existe um quadro que a gente chama de primo-infecção, que seria a primeira infecção. Parece de primo-infecção herpética. Então, né? a primeira infecção é aquela que acontece, geralmente, em crianças ou adultos jovens, que não têm a produção de anticorpos contra esse vírus. Então, o que acontece? Na grande maioria das vezes, a primo-infecção ela é assintomática ou pode ter um quadro muito semelhante com a faringite, isso mais em adultos jovens. Então, o paciente tem essa primeira infecção. Uma capacidade que o vírus herpes tem é de ficar em latência. O que seria a latência? Ele fica dentro do nosso organismo. É isso que eu ia te perguntar. Uma vez com herpes, para sempre com herpes? O vírus vai ficar por lá. Vai ficar por lá. E é verdade que ele só se manifesta realmente quando você tem uma queda de imunidade? A queda da imunidade, né, a imunodepressão, ela é um dos fatores de reativação. Então o vírus ele fica latente, de acordo com alguns fatores, que pode ser a queda da sua imunidade, febre, pacientes que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, exposição crônica e contínua à radiação ultravioleta, isso pode também acontecer. O próprio estresse, né? Então existem várias causas que podem fazer com que o vírus se reative, levando a esses quadros, não necessariamente só de região oral. Pode acontecer. Ô, doutor, é mito ou verdade? Dizem que quem tem catapora, quem teve catapora, já tem o vírus da herpes ali eternizado. Tem alguma relação catapora com a herpes? Na verdade, a catapora, que é o vírus varicela zoster, então a varicela é a catapora, que é o herpes tipo 3. Então o paciente ele adquire a varicela e é o mesmo tipo que pode ocasionar o herpes zoster, que é um pouquinho diferente do herpes simples. Sim. Entendi. Agora chegou a hora de atender um telespectador. Que bom conversar com vocês ao vivo. E quem vai falar com a gente vem diretamente lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, que tá um calor danado. Tânia, muito obrigada pela sua participação. Pode chegar? Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Muito calor, como você disse, aqui tá bravo. Ô, Tânia, eu imagino, eu tenho amigos que moram aí no Rio de Janeiro e toda manhã eu ligo o telejornal em casa e eu vou vendo aí a previsão do tempo e quando mostra o Rio de Janeiro, as pessoas falam que realmente o termômetro tá elevado, né? E aí a sensação térmica é maior ainda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa. A gente está falando sobre as lesões bucais, falamos das aftas, estamos falando agora da herpes. Você quer perguntar para algum dos especialistas aqui, o doutor Vitor ou o doutor Felipe? Quero sim. Olha só, eu quero perguntar uma coisa. Pode fazer. Eu tenho sempre, na ponta da língua dá uma bolinha e ela é muito ardida. Eu acho que é afta. Outra coisa também, eu não posso comer berinjela. Comi berinjela da afta na boca toda. Ei! Será uma alergia? Deve ser uma alergia, né?
Vamos ver, vamos ver. Então você sempre tem na ponta da sua língua uma bolinha, é isso? Isso, uma bolinha que arde a beça, dificulta até para comer. E dói, e dói? Muito, muito, dói. Mas assim, ele falou que não pode, mas eu costumo passar bicarbonato. Eu boto um pouquinho de bicarbonato na ponta da língua, aí para de doer e sara logo. Menina, não pode, menina. Não Eu pode. também fazia isso. Eu punha bicarbonato, eu punha na pasta de dente, mas não pode mais. Peraí, doutor Vitor, doutor Felipe vai falar com você. Bom, obrigado pela ligação, né? Mas a minha dúvida é, você falou que tá com uma bolinha na língua, na ponta da língua? Isso, na ponta da língua. O fato de estar com uma bolinha na ponta... Uma bolinha sempre dá. Eu achei até que fosse por causa de condimento. Eu excluí cominho, pimenta do reino já há muitos anos, porque eu achava que era dele. Mas não, vira e mexe tá dando na ponta da língua. Aí eu vou lá no banheiro, boto um pouquinho de bicarbonato e assim desaparece. Agora eu tô ouvindo o senhor dizer que não pode fazer isso. Existem algumas lesões que dão na boca que pode ser uma... Oi. Pode falar desse agora. Existem algumas lesões na boca que elas podem ser uma irritação na própria papila da língua. Então a língua fica irritativa. Mas, se você está falando que é um nódulo, eu gostaria de ver. É difícil a gente falar assim, sem ver, sem ver não dá. Mas você vê, ela fala que ela tem uma alergia, uma irritação quando come berinjela. Aí pode ser também ou quando você tem uma irritação para o alimento, talvez seja alergia, ou mesmo quando a pessoa fala come abacaxi, o abacaxi não dói, né? O abacaxi eu como abacaxi mistura afta. Na verdade é que na estrutura do abacaxi ela tem pequenos estruturas que podem irritar a mucosa. E em contato com a boca, aí vão causar várias úlceras traumáticas, que as pessoas têm o mesmo sintoma de ser uma afta. Mas não é. Talvez a berinjela possa causar isso no seu paladar. Vamos fazer o seguinte. Tânia, você tem um médico, um dentista aí, você procurou, você já foi tratar... Eu fiz agora, eu acabei de fazer agora o tratamento de dente, né? Mas essa bolinha, ela desaparece. Assim, às vezes ela vem. Eu ouvi ele falando do abacaxi e realmente, não é sempre não. Eu amo abacaxi, mas tem tempo... assim, é como se tem tempo que eu tivesse suscetível a isso. Se eu comer abacaxi, eu já fiquei com muita afta, mas é muito difícil, não é sempre não. Agora, berinjela, eu não como mais. E aí o teu médico falou o quê? O teu dentista proibiu de comer berinjela? Não, eu nem comentei, não, porque não comentou. Essa bolinha é muito difícil ela aparecer, é raro, né? Sempre não. Mas aí, quando ela aparece, eu fazia isso. Eu tô um tempo sem ter. Mas é isso que é legal, né? A gente vai conhecendo o próprio corpo da gente também, e a gente vai sabendo o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer. Mas, a nossa dica aqui é o seguinte, da próxima vez que você for ao dentista ou ao seu médico, fala da bolinha e fala que toda vez que você come berinjela, aparece essa bolinha e fica dolorida, tá bom? Meu amor, muito obrigada pela sua participação. Tá um calor danado aí, não tá? Alô? Alô, olha, e a berinjela, ela é muito pior. É como se eu tivesse passado uma gilete na boca e ela fica toda cortada. Eita. A berinjela chega a ser grave mesmo, eu não como. Então, Taninha, não coma mais, tá bom? É verdade. E quando você for ao seu médico ou ao seu dentista, conversa sobre essa bolinha que te incomoda tanto. Amor, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Tânia... Tchau, obrigada, tá? Um beijo, meu amor. Uma ótima semana pra você. Fica com Deus, tá bom? Beijo, obrigada. Vamos voltar aqui essa questão da herpes, né? Que a gente estava falando. A gente já parou para atender aí a Tânia do Rio de Janeiro. Obrigada a toda a audiência do Rio de Janeiro. Um beijo para vocês, tá bom? A gente estava na questão, você estava explicando, agora me fugiu, juro. A classificação. A classificação. Aí a gente falou da questão do contágio e tudo mais, né? Porque a herpes, ela é contagiosa. Quando baixa a imunidade, é o momento em que ela aparece? É o momento que ela pode reativar, né? Como eu expliquei, existe aquela primo-infecção, que geralmente acontece em crianças ou em adultos jovens, e alguns fatores que vão predispor a essa reativação. Então, quais são os fatores de risco, doutor? De reativação. Tá, de reativação. Exposição ao sol, o estresse psicológico, baixa imunidade, né?
quadros infecciosos, quadros febris, que isso vai alterar a imunidade e, consequentemente, pode ajudar na reativação, porque o vírus, ele está lá, ele está quietinho, ele está latente. Então, abaixando a imunidade, se expondo ao sol, estresse psicológico, o vírus pode reativar. Acho que vale também falar, Felipe, é que quando a pessoa está tendo muitas herpes recorrentes, é bom que se procure um profissional, porque algo está acontecendo, não é normal a gente ter muitos quadros de herpes. É uma manifestação do organismo dizendo algo está errado, Exato. é isso? Sim. E a gente já falou aqui também, né, gente? Uma vez com herpes, para a vida toda com herpes, tá? Então tem que cuidar, porque o doutor falou que é contagioso, né? Sim. Então a gente tem que saber aí com quem a gente conversa, viu? Fica naquele olho. Você entendeu a minha conversa, não entendeu? Então fica de olho, tá bom? Agora, uma outra questão que eu quero saber em relação da herpes, que esteticamente também muita gente fica envergonhado quando a herpes aparece ou a herpes estoura, né? Todo mundo fala, estourou a herpes, né? O que a gente deve fazer, você como dermatologista, para disfarçar até mesmo a herpes? A herpes ela é caracterizada clinicamente por vesículas, né? Então acontece um agrupamento de vesículas. Essas vesículas elas estouram formando crostas, crostículas. E o tratamento ele tem que ser baseado em cima disso. Então a gente tem que tratar ou medicamento. Geralmente a gente usa medicamento oral. Depende muito da fase, porque existe uma fase que se o paciente não tem mais o quadro de vesícula, dependendo do tempo de aparecimento da lesão, não adianta a gente fazer o tratamento oral. E aí o que é passado são cicatrizantes, né, Vitor? Cicatrizantes locais. Pomadas com exato. Cargas antirretrovirais, né? Exatamente. Que funcionam super bem também. Ó, a gente vai para um rápido intervalo. Você aí, tá esperando o quê? Pega o telefone, dá tempo, gente. Vem com a gente e espanta a preguiça. Você sabe, né? Ela é sua maior adversária na vida. Eu sempre falo isso e não canso de repetir. 0800 777 0021. Tem também o 1938719620. Quem liga, quem participa, quem se interessa, quem quer qualidade de vida, olha só o que vai chegar na sua casa. Sim, essa super panela mais saudável, que é a panela de arroz, que traz para você saúde, praticidade. Gente, você que é sócio, liga e reativa o seu cadastro, tá? Agora você que tá aí ligado no Mais Saudável, adora, gente, adora o programa, adora saber sobre saúde, então fica sócio aqui da nossa rede Século XXI. Sabe por quê? O seu nome vai vir para cá, ó. Vai vir para essa urna. E no final do mês, eu vou tirar o seu nome, vou falar o seu endereço e essa panela eu vou mandar direto para você. Eu vou e volto voando. Você me espera!